Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, como prometido, eu resolvi gravar o vídeo, né, da beleza feminina, do resgate da beleza feminina. E deixa eu compartilhar a tela. Espero que estejam todos vendo. E vocês só vão me ouvir, tá? Eu vou fechar a minha câmera. Não consigo compartilhar. Fecha minha câmera. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está vendo de noite, boa tarde para quem está vendo de tarde. Então, como prometido, esse é o resgate da beleza feminina, por mim, Débora. Deixa eu ver se dá para colocar em modo de apresentação. Então, eu preparei esse material o Dia das Mulheres, né, pro mês de março, que tem o Dia das Mulheres, dia 8, e meu aniversário, dia 7, né? Antes do Dia das Mulheres, eu fui presente do Dia das Mulheres da minha mãe. Né? Então, a gente vai ver sobre a beleza feminina, né? A beleza de ser mulher, a beleza de ser quem nós nascemos para ser. Diferente dos homens, né? E cada uma com a sua singularidade. Não consigo passar slides. Então, o autocuidado feminino deve ir além da beleza? Será? Será que o autocuidado feminino vai além da beleza? Né? A beleza que eu falo aqui nessa pergunta, a beleza exterior, né? Aquela menina é bonita, ela tem um sorriso bonito, ela tem um cabelo bonito, ela tem uma pele bonita, né? Não falou outras qualidades do corpo feminino. Então, o que é autocuidado feminino? A princípio, significa ter hábitos, atitudes e comportamentos voltados para a sua saúde física e emocional. O conjunto dessas óticas leva à promoção do autocuidado que impacta diretamente a autoestima. Então, a gente vê que não é só a beleza externa, né, o físico, mas sim hábitos, atitudes, comportamentos voltados à saúde física e emocional, que leva a uma melhora, né, um aumento da autoestima da mulher. Não só da mulher, como do homem também, né, mas hoje é relacionado a nós, mulheres. Então, para a gente saber mais um pouquinho, a gente tem que ir mais a fundo, né? O que é belo?
Belo é algo que nos agrada, que nos satisfaz os sentidos, que nos proporciona prazer sensível e espiritual. Essa é definido, essa definição do que é belo, diante dos meus estudos, né, lá da faculdade de estética. Então, belo é algo que nos agrada, que nos satisfaz os sentidos, que nos proporciona prazer sensível e espiritual. Kant diz que julgamos o belo aquilo. Kant diz que julgamos belo aquilo que nos proporciona prazer, o que não é nada lógico ou racional, e sim algo subjetivo, já que se relaciona ao prazer ou desprazer individual. Já para Rangel, tanto a definição do que é beleza quanto a capacidade individual de percebê-la são construções históricas sociais. A beleza muda de face e de aspecto através dos tempos, né? Antigamente, teve uma época que as mulheres eram consideradas mais belas, né? Por ter, eles falavam ancas, né? Quadris maiores, né? Um busto grande, né? Que era aquela imagem daquela mãe que está gerando o bebê, né? Que amamenta, né? Se eu não me engano, acho que foi no Renascimento, esse padrão. E a gente veio sofrendo durante toda a nossa história, né, da humanidade, essas mudanças do que é belo. Então, a perfeição final de toda a arte é reproduzir não as coisas que vemos, pois estas são sujeitas a erros e imperfeições, mas uma natureza idealmente bela, de acordo com os princípios da verdadeira beleza presente na maioria na própria natureza. Né? Então, o belo realmente ele é subjetivo. Né? E a gente sempre tem a referência do belo com a natureza, com a real, né? A nossa fonte, né? A nossa natureza. A natureza, ela dá alimento, a natureza é simples, ela nos oferece tanta beleza, né? Em um período como vivemos, nunca se falou tanto sobre saúde física, mental, emocional. Reconhecer seus próprios gostos, vontades, desejos e até mesmo limites é fundamental. É justamente isso que o autocuidado feminino prega: olhar para si, se amar e estar bem consigo mesmo. Pensando nisso, é justo colocar a beleza como um dos principais pontos, mas não o único. Nesse sentido, as mulheres devem se cuidar, devem desenvolver o amor próprio, entender o que é importante para ela e o que a deixa bem. Essas preocupações colocam a autoestima em outro patamar, e com isso é possível promover os 3 pilares do autocuidado: corpo, mente e o estado de espírito. Exemplificando, fazer exames periódicos, ter mais momentos para si mesma, investir em alimentação saudável, fazer tratamento de reposição hormonal, se for o caso, implementar suplementos vitamínicos na rotina, praticar exercícios físicos e, claro, a famosa rotina de beleza. Na Real Beleza, propomos a percepção da beleza humana, na sua mais profunda essência, ao fazer a integração da beleza interna com a externa, com ênfase na força de caráter, na apreciação da beleza, que refere-se à habilidade de reconhecer e ter prazer por tudo que é belo fisicamente
como uma paisagem, quanto emocionalmente, como perceber e apreciar as virtudes e talentos de outras pessoas. Esta força de caráter está associada diretamente à transcendência e elevação. Temas relacionados à saúde positiva, que tem o poder de te fazer sentir como parte integrada do mundo, conectando com algo maior que você, por alguns instantes, onde você esquece todas as suas preocupações e volta a se olhar para si mesmo. A beleza está nos olhos de quem vê. É uma frase antiga, mas que faz todo sentido. Então, vamos ir para um nível mais profundo. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes no mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Que lindo, né? A gente vê que está tudo perfeito, está tudo em ordem nessa passagem de Gênesis 1, né? Onde tudo está funcionando no seu melhor estado, né? Onde Deus fez o homem e a mulher conforme a sua semelhança, e Deus mandou, né, que nós multiplicássemos, né, tendo filhos, dominasse sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando dessa passagem, mas aí ele falou, e agora a gente tem não só os peixes, né, com nossa tecnologia, domínio sobre o ar, então a gente fez o avião, domínio sobre a terra, a gente fez carros, né, nossos transportes, né, fluviais, aéreos, terrestres, né, então a gente tem que dominar, tendo nosso helicóptero, nosso carro, o que mais? As mulheres tiveram que desenvolver mais o princípio masculino dentro delas, como a lei, a ordem e o racional, e perder o contato com o princípio feminino, que dita as leis da integração. O princípio feminino é mais ligado com os sentimentos do que com as leis e os princípios do mundo exterior. Ao longo dos anos, desde o movimento feminista, as mulheres começaram a imitar os homens na forma de ser, adotando os papéis masculinos, perdendo assim a identidade feminina. Na ânsia de ser aceita socialmente, negam sua própria natureza, rejeitam a maternidade e a sensibilidade. Então, lá atrás, né, as mulheres eram tidas como deuses, porque elas... Desculpa meu cachorrinho aqui. Então, porque elas geravam, né, outros seres, né, elas geravam outras vidas, tinham filhos, engravidaram, tinham filhos. Então, depois veio o patriarcado, né, e tudo mais que a gente já sabe. E as coisas ficaram desequilibradas, né? Eram desequilibradas. Ou era muito feminino, ou era muito masculino. Mas e a gente começou a ter uma energia mais masculina, né? As mulheres. E de feminino, pouco. Mas quando a gente entra, tem um chamado da maternidade, né? E a gente se entrega à maternidade,
a geração, a criação dos nossos filhos, a gente tem um chamado de volta para a nossa energia feminina, né? E muitas rejeitam esse chamado. E outro dia eu estava conversando com uma cliente, né? Ela já tem uma filha da minha idade, e foi o que ela falou, né? A gente fica desorientada, a gente é como se tivesse desequilibrada quando a gente rejeita a nossa feminilidade, né? O papel realmente da mulher. E age mais conforme o homem, que é meta, que tem que cumprir meta e vai lá e ataca, né? Mas como se a gente tivesse em desequilíbrio, que aí a gente deixa meio que solto, né? As outras gerações, por exemplo, né? Porque eu tenho que sair do meu ninho para ir atacar lá fora, só que eu deixo o ninho desprotegido da minha presença. Com isso, o ninho pode ser atacado, né? E por eu ter saído desse ninho, então o ninho ou lá não se fica em equilíbrio por conta de eu ter largado o meu papel e ter ido lá fora atacar. Né? Enquanto antigamente era o papel mais do homem realmente sair e trabalhar lá fora. E a mulher ficava em casa cuidando dos filhos para manter a harmonia no lar, que a gente faz esse link, né? Realmente a gente que dá essa liga entre o marido, entre o filho, entre a casa, a gente que faz essa liga, esse movimento de harmonia em casa. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratam-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Uma vez eu estava lendo uma passagem que fala da mulher birrenta, briguenta, né? E estava lendo para minha filha e para o meu esposo. E ele me olhou com uma cara assim de que, ó, tá vendo? Também não brigar, pra gente não brigar, né? Não discutir. Só que a gente, por um movimento deles, né? Ou falta de movimento deles, falta de uma comunicação mais assertiva e empática entre os dois, uma atitude do nosso esposo faz com que a gente sinta o quê? Rejeitada, intimada, agredida, e com isso a gente tem a reação, né? Às vezes, lógico que a gente acha que e sente como, mas não foi aquilo que ele quis passar, né? Por isso que a gente tem que ter um diálogo aberto, assertivo e empático, para não ter ruídos, né? E causar essa má impressão do marido com a mulher e da mulher com o marido. Porque se, por exemplo, o marido age de forma individual, de forma egoísta, só pensa nele, né? E esquece a mulher, esquece a família. Então, ele vai ter uma mulher birrenta, uma mulher triste, depressiva, né? E porque a gente sente muito esse afastamento deles. E então o homem tem que realmente cuidar para se manter em equilíbrio no lar, ele tem que cuidar dessa parte, né? Ele tem que cuidar da mulher como parte mais sensível e co-herdeira do dom da graça da vida. Eu falo assim para o meu esposo, olha, a gente tem que entender que a nossa família, né? Eu, você, a nossa filha, nós somos um corpo.
para tudo, para a empresa, né, etc. Mas voltando para a família. A gente tem que entender que nós três somos um corpo. E a gente pode dizer que tu é a cabeça e eu sou o coração. Se um de nós age individualmente egoísta, por exemplo, eu cansei, resolvi parar, né? Por exemplo, a mulher com um coração, resolvi parar. O corpo todo morre, né? Desfalece ou é substituído. Mas se a gente entende que um corpo tem que funcionar harmonicamente com todos os outros órgãos, células, tecidos envolvidos, para manter a vida do corpo, né? O corpo em homeostase, homeostasia que a gente chama, todos os órgãos têm que funcionar um para o outro, né? Um para o outro, porque senão ele mata o corpo ou adoece o corpo de tal forma que um dos órgãos tem que ser substituído para poder continuar vivendo, mas mesmo assim não vive 100%, né? Vai depender sempre de alguma coisa, de remédio, de aparelho, né? Então não é bom que a gente, como família, como esposo e esposa, haja de forma individual. Como diz na Bíblia, os dois se tornam um só corpo, tendo um só Senhor, né? E a gente ouve muito, escuta muito, a mulher ficou doente porque ela teve não só a mulher, né? Mas, voltando aqui, por conta de um choque emocional, geralmente é dada a carta do marido, né? E isso faz com que a gente entre em desequilíbrio. A gente entrando em desequilíbrio, a gente colide, posso usar essa palavra, colide, explode, né? Acaba com o corpo. A gente não aguenta, a gente se esgota emocionalmente. E se o homem não ter esse diálogo empático, né? Ter essa parte do relacionamento como um dos filósofos, que eu esqueci o nome dele, eu sempre esqueço. Eu sempre confundo com o outro, com o Leandro Carnal, mas eu quero falar o outro, que é fofinho, né? Barbudo. Ele fala assim no livro dele, um dos livros dele, que a gente tem que manter o relacionamento entre homem e mulher como se a gente, não como se a gente estivesse jogando tênis, né? Que a gente tem que dar a melhor tacada para fazer ponto do outro lado do colega, né? Para que ele não consiga pegar a bola, mas sim como frescobol, a gente tem que fazer a melhor tacada ou sacada, né? Para que o outro receba da melhor forma do outro lado, né? Então é assim que a gente deve agir, porque senão realmente, olha aqui, ó, as orações são interrompidas e aí começa algumas coisas, como acidente, né? Ou como dar errado no trabalho, começa um bocado de coisa. Né? Muitas das pessoas não notam esse tipo de situação. Mas sempre fica reclamando, poxa, não deu certo, poxa isso, poxa aquilo, porque tá pedido as suas orações, você não está bem. Aonde que você está descumprindo um princípio, não cumprindo um princípio, né? Então, quando a gente não deixa de cumprir um princípio, a gente começa a ser disciplinado naquilo. Só que a maioria das pessoas não observam essas leis, né? Esses princípios. Tem tudo ali escrito para a gente, mas não consegue interpretar ou ver funcionar na vida. Em vista disso, atualmente, para enriquecer
nossa vivência e convivência com os seres, a necessidade de resgatar o feminino dentro de nós e na nossa cultura, reconhecendo a necessidade de reequilibrar a cultura por meio do elemento perdido e mergulhando no nosso interior em busca da reconciliação das polaridades, a voz interior e a voz de uma vida mais plena, e é a voz de uma vida mais plena e de uma consciência mais ampla e abrangente, de Jung. Né? Então, a gente tem que dar ouvidos a essa nossa voz interna, esse nosso chamado interno, porque a gente está muito apegado com as coisas externas, né? E deixa eu só dar uma olhada. Então, a gente está muito apegado às coisas internas, ou externas, né? A aparência, os status, né? E acaba esquecendo a parte interna, a parte do ser. A gente está muito com o olho no ter, né? No fazer e no ter. Mas esquece a parte do ser, que é a parte mais importante, porque você tem que ser, porque senão você vai deixar de ver sentido na própria vida, né? Se a gente não dá esse ouvido para essa voz interna, né? Que é de uma consciência plena e mais ampla e abrangente, como diz Jung. O desenvolvimento do princípio masculino trouxe muitos avanços, porém estabeleceu-se como um único princípio norteador da vida dos seres. E, como consequência, vive-se hoje uma era em que o mundo exterior é mais valorizado do que o mundo interior. Só que a gente está vendo um movimento muito grande de mudança aí. Os valores femininos que foram esquecidos são necessários para contrabalancear o que falta dos valores masculinos. Né? Então, a energia feminina e a energia masculina, o homem e a mulher têm que andar em uma sincronia, né? Harmoniosa. Ambos são importantes e cada um possui qualidades únicas que o outro não tem. Um dos grandes desafios da atualidade é a descoberta desses valores e a tentativa de coexistência de duas polaridades tão diferentes. Tornando-se imprescindível que nos reportemos às nossas raízes, a fim de mantermos o eixo da consciência com a natureza, por meio da união do ânimos e da ânima, para que nos tornemos inteiros, ambos completos em si, né? A energia masculina e a energia feminina, e ambos completos em si. Então, eu tenho que explicar uma coisa, que pela teoria de Carl Jung, ele fala que tanto o homem como a mulher, todos nós temos dentro de si energia masculina e energia feminina, né? Só que o homem que tem o sexo masculino, ele vai apresentar mais, né, a energia masculina. E já a mulher vai apresentar mais a sua energia feminina, né? Então, é como se a gente tem que estar, como se nós tivéssemos que ser completos em si. Opa, eu estou bem resolvida comigo mesmo, né? A minha identidade, o que eu quero, as coisas da vida. Agora sim eu posso me relacionar com outra pessoa que também está inteiro em sua identidade e está tudo resolvido, todas as coisas internas estão resolvidas. Então, eu encontro com essa pessoa e nós podemos nos unir e realmente ter uma vida próspera,
né? E feliz. Mas antes, a gente tem que estar com as coisas internas resolvidas. Se elas estiverem mal resolvidas, a gente vai querer, não conscientemente, mas inconsciente, a gente, em vez de trazer para a gente expulsa, né? Repele a outra parte, né? Tanto um homem como uma mulher. Se, por exemplo, vinha uma mulher de 30 anos, já vinha por vários relacionamentos que só se decepciona, se decepciona, se decepciona, então ela não está por inteira, né? Se ela não trabalhar essa parte com autoconhecimento, com desenvolvimento pessoal, entre outras terapias, entre outros recursos que a gente pode obter, ela não está completa em si, ela não está bem resolvida em si, ela não está confiante, ela não sabe quem ela é. Então, ela, para entrar para um relacionamento, que esse relacionamento realmente funcione, né, em harmonia e tanto gere felicidade para ela como para o outro, ela tem que estar completa em si, ela tem que estar resolvida em si, né? Que antes disso você pode até se relacionar, mas sempre vai ter alguma coisa que você está reclamando, se machucando, muito emocional, né? Uma vez com uma cliente, ela, ela tinha que tomar uma decisão, ela tinha tomado uma decisão, só que aí a pessoa foi lá, falou com ela e o sentimento, né, depois de uns dias, parece que a raiva baixa, né? E a gente perde a razão e aquele sentimento volta de novo. Ai, não, eu gosto, não sei o quê. Aí eu falei para ela, mantém fidelidade contigo mesmo. Ela, mas eu mantive fiel ao meu sentimento. Mas ela esqueceu todo o raciocínio, né? Que ela não estava tendo reciprocidade do outro. E lógico que veio a emoção e quis tomar conta da situação e esqueceu de todas as outras coisas, né? Eu acho que eu não soube me expressar muito bem em ela ser fiel com ela mesma, né? Deixar de se ferir, deixa, né? Se cuidar primeiro para depois entrar para um relacionamento, podia até ser com esse rapaz ou outro, né? Mas é ser fiel consigo mesmo. Você não precisa mais passar por isso, você precisa se respeitar, saber quem você é para se respeitar, ter confiança e realmente se sentir merecedora de um relacionamento bom. E conforme isso vai sendo trabalhado dentro da gente, a gente vai conseguindo, né, realmente ter um relacionamento que funcione e não um relacionamento de mão única, né? Ou um carro com pneu furado, não dá para andar, porque uma hora vai acontecer um acidente. A gente tem que estar com os 4 pneus funcionando perfeitamente, para que não tenha, e fazendo manutenção para que não tenha um desastre, né? Não aconteça um desastre, um acidente. Então, por meio da experiência com o sagrado, é que nasce a ideia de que alguma coisa existe realmente, de que existem valores absolutos capazes de guiar o homem e de dar significação à existência humana. Jung atribui à ânima os sentimentos, a parte feminina, né, a energia feminina, os sentimentos e os fatos eróticos, emocionais, sensibilidade, intuição, receptividade ao irracional, capacidade de amar, sensibilidade à natureza, e é determinada pelo eros, princípios de ligação, relação. Eu tenho que falar também que muitas das vezes o homem está com a energia feminina muito em vez de usar mais a energia masculina, ele usa mais a energia feminina, e a mulher, no casal, tá? Homem e mulher. E a mulher tá com a energia mais masculina do que feminina, né? Esse casal também pode dar certo, mas
porque eles estão em equilíbrio, né? A energia masculina e a energia feminina. Mas aí a gente tem, como eu falo, parte interna, né? A gente que gera a criança, por exemplo, né? Não é o homem. O homem é tipo Wi-Fi, né? A gente já é uma ligação mais concreta. E então a capacidade de amar, a sensibilidade à natureza, né? A gente também, por exemplo, a lua, né? Os ciclos da lua em sincronicidade com a nossa ovulação, né? Os antigos falavam que na lua, como é que fala? Na lua nova tinha muita menina menstruada, né? E na lua cheia, eu acho que é na lua cheia, tinha muita mulher dando luz. É como se puxasse, aí tem as marés, né? Que também, devido ao comportamento das marés, é devido à posição da lua, né? Então tem toda essa ligação. A individuação significa tornar-se um ser único, é aquela parte lá que eu falei, tem que estar toda resolvida, né? Tem que estar resolvida consigo mesma, resolvida com o nosso Criador, por exemplo, né? Então, Jung fala que a individuação significa tornar-se um ser único, a realização melhor e mais completa das qualidades arquetípicas do ser humano. Trata-se de um desenvolvimento psicológico que permita a realização das qualidades individuais que o ser possui dentro de si, né? Aí eu volto para a minha psicologia positiva, que a gente tem virtudes e tem forças de caráter, né? E as forças de caráter nos levam às virtudes. E a gente tem que estar com foco mental no que está funcionando, né? No que funciona, no que é bom e nas nossas virtudes, nas nossas forças, e não naquilo que está ruim, que está fraco, né? Que a nossa mente fixa muito facilmente nessas coisas. E então aí ele fala, né? Cadê? Trata-se de um desenvolvimento psicológico que permita a realização das qualidades individuais que o ser possui dentro de si. Ou seja, esse ser, quando ele tem essa individuação, ele passa a olhar realmente para as coisas que funcionam, né? Não que a gente ignore totalmente o que não está bem, né? Mas aquilo que é bom, a gente fixa a mente. E a nossa mente fica fixada ali. A gente sabe que as outras coisas existem, mas é ali que a gente tem que fixar nossa mente, no que é bom. Autoestima significa o valor que atribuímos a nós mesmos e nossa capacidade de nos amar. É o ato de amar a si mesmo. Antes disso, antes do processo de individuação, a gente não tem esse amor verdadeiro por nós mesmos. Por isso que a gente fala muito, autoconhecimento, 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 para que você saiba quem você é e você realmente passe a amar a si mesmo. Porque fala-se muito, eu me amo, eu me não sei o quê, mas a gente percebe que não é um amor genuíno, né? Muitas das vezes tem raiva por trás disso, tem rancor, tem mágoa por trás disso. Enquanto o amor genuíno, essas coisas têm que ser limpadas, têm que ser limpas e resolvidas, né? Porque senão você não passou pelo processo de individuação, você ainda não sabe quem você é, né? E as coisas que a gente tem direito, né? A parte de merecimento também. Então, é o ato de amar a si mesmo, que requer atitudes como o autorrespeito, a autoaceitação e o autoconhecimento. A ideia de autoestima varia em função do paradigma psicológico que o aborde.
Desde o ponto de vista da psicanálise, a autoestima está intimamente relacionada com o desenvolvimento do ego. A gente fala, ai, matar o ego, matar o ego. Não é matar o ego, é educá-lo ou desenvolver o ego, né? E sentir-se bela é algo difícil de explicar, porque implica uma ligação muito íntima com a autoestima, a vida em sociedade, em família e com o ambiente profissional. Ou seja, a gente tem que transcender, a gente tem que passar pelo processo de individuação, a gente tem que se autoconhecer, conhecer a si, se amar, que aí a gente começa a reorganizar a nossa vida, né? Em sociedade, em família, em ambiente profissional. Primeiro, para você ser resolvida em todas essas áreas aí, você tem que ser resolvida internamente. A autoaceitação é acolher nossos erros e acertos. Isso não significa se acomodar, mas ser capaz de reconhecer e celebrar quem somos. Mudamos alguns comportamentos caso necessário. Caso você identifique algum comportamento que identifique algum programa, né, algum paradigma seu, alguma forma de pensar, sentir e agir que não está te dando o resultado que você quer, e você pode aprender uma forma de pensar, sentir e agir que vai te dar o resultado realmente que você quer. Porque muitas das vezes o resultado que a gente tem hoje é resultado de uma mentalidade, de um programa que a gente criou, né, internamente de forma inconsciente. Então, a partir de agora, a gente começa a ser um pouquinho mais consciente, né, dos nossos programas e ver o resultado. É esse resultado que eu quero para minha vida? Não. Então, eu tenho a chance de ir lá reprogramar, fazer uma reprogramação do meu programa interno, minha forma de pensar, de sentir e de agir, né? A autoconfiança, de acordo com a especialista, é acreditar em nossos pensamentos e decisões, tendo em vista que temos coerência em nossas ideias. O autoconhecimento significa ter consciência de nossa história e de todos os aspectos da nossa personalidade. Faz parte do nosso universo, né, feminino. Escova pés, respirar e expirar, massagem, limpeza de pele, criatividade, intuição, flexibilidade, maternidade, nutrir, relaxar, gentileza, doçura, sobrancelhas feitas, banhos, ser gentil com o corpo, leveza, brincos, maquiagem, natureza, estar no sentir, dança do ventre, arte e belo, amar, etc. Então, tudo isso faz parte do nosso universo feminino. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, mulheres, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Essa é uma definição perfeita, que une ciência, né, psicanálise, a parte religiosa, né, a nossa fé, a espiritualidade. Então, aqui está resumido perfeitamente. Aí as pessoas, as mulheres principalmente, né, mas eu tenho que se sujeitar ao meu esposo, né?
a gente tem que estar na mesma missão, né? Os dois têm que estar na mesma missão de manter o corpo vivo. E para isso a gente tem alguns deveres, né? Como mulher, tem aspectos que só é de nossa responsabilidade, né? Puxa mais da gente, né? É mais cobrado da gente. Interna, né? Como se fosse realmente papel nosso. Porque, como eu falei, a gente que faz a liga dentro da casa, dentro do nosso lar, a gente que arma o lar, né? Todo mundo é importante dentro da casa, todo tem a sua função, né? Dentro da casa, mas a função da mulher é fazer essa liga, né? Usar de palavras doces, né? De ter uma conduta honesta, gentil, respeitosa, para que o outro também se posicione de forma harmoniosa, responda de forma harmoniosa. Né? E, por último, enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Né? A gente tem que estar bem resolvida dentro da gente, também não entender como outra mulher sendo uma competição, né, entre nós mulheres, mas uma ajudar a outra, né, no que ela precise. Por exemplo, dessa forma como eu estou ajudando, contribuindo, né, com o seu conhecimento, para que a gente tenha uma vida boa, né, e gere e venha através de nós uma geração melhor, que realmente tem esse equilíbrio, né, na sua casa e equilíbrio mental, né, porque fora de equilíbrio, quando as coisas não estão em equilíbrio, a gente gera uma mentalidade desequilibrada. E com isso, resultados desastrosos, né? A gente pode olhar aí para o mundo hoje, não é difícil tu perguntar e, eu tive isso, passei por isso, eu estou passando. Não é difícil, porque vem de uma mentalidade desequilibrada que vai passando, né? Vai ferindo, uma mentalidade desequilibrada vai gerando feridas, e essas feridas vão gerando outras feridas e outras feridas, e isso vai passando de geração para geração. Né? Até que opa, peraí, que tá desequilibrado, deixa eu procurar o equilíbrio, né? Ou se cure. Então a gente tem que cuidar, ter esse cuidado, né? E não cobrar muito dos nossos pais, né? Da nossa mãe ou do nosso companheiro, não. Porque tudo é fruto de falta de conhecimento, realmente. Né? Hoje a gente tem muito mais facilidade de obter conhecimento, sabedoria do que eles antigamente. Né? Com a tecnologia que a gente tem hoje, tantas pessoas dando cursos, que passaram já por situações e que agora estão bem e estão dando cursos, entendeu? Então, a gente tem que olhar para a gente, opa, peraí, aonde que eu posso melhorar? O que que eu posso melhorar? E isso você tem que usar de humildade, usar de coragem, para que você se desenvolva e realmente cure aqui e curar toda uma geração depois de você, né? É lógico que sempre a gente vai causar algum trauma, alguma coisa em nossos filhos, mas bora diminuir mais, bora ensinar a eles o que realmente tem que ser feito, como deve ser feito, como tem que acontecer, né? E eles vão fazer do jeito deles e vão resolver na hora que tiver que resolver, da melhor forma possível, né? Mas que a gente comece a olhar para o que a gente pode agora, né? A, a modificar, a melhorar o que a gente pode melhorar aqui.
E saiba que são suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino, né. Não é olhando para o passado que a gente vai que a gente determina, né, o nosso destino, para onde a gente vai. Mas eu posso olhar para o passado, sentir raiva, mágoa, tristeza, mas eu posso trabalhar nele com perdão, olhar com compaixão e o quanto você se tornou uma pessoa mais forte, apesar do que aconteceu. E hoje você toma a decisão de glorificar a Deus através da sua vida e criar um novo futuro de acordo com o que Deus quer realmente, né. E Ele fala que Ele tem pensamentos de bem, né, de bons pensamentos pra gente, e que a gente olhe pela ótica de Deus e não pela memória do passado, não pelas memórias do passado, mas com a ótica de Deus. Porque a gente é só consequência, só fruto de um passado de gerações que não procuraram a cura ou não tiveram, à disposição, né, alguém que: "Olha, é assim, não é assim, é assado, não é assim", né, ou você tem essa oportunidade, igual como você está tendo essa oportunidade de olhar para o teu passado, eu perdoo, eu tomo meu passado, tomo meu pai, tomo minha mãe, todas as gerações passadas. Mas eu decido hoje viver pela ótica de Deus, para que o nome dele seja glorificado através da minha vida e através das gerações que vierem através de mim. Aí você começa a trazer o céu para a terra. Primeiro com em você transformando o seu lar e você operando na sociedade através do seu trabalho, do seu empreendimento, através da sua vida, através da sua energia, através da tua fala. Você cura pessoas por olhar para você primeiro com amor, com humildade, com coragem, né. E aí você vai exalar como uma flor exala o seu cheiro, né, você vai exalar não raiva, não ódio, não mágoa, mas amor, 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 amor. Aí você vai levar boas novas, né, para a vida de outras pessoas, porque você conseguiu, encontrou a beleza de quem você é realmente, né. E você não tem outro modo de viver a não ser mostrando esse amor, exalando esse amor, né. E que aquele fala, né, com ênfase na força de caráter e apreciação da beleza, refere-se à habilidade de reconhecer e ter prazer por tudo que é belo fisicamente, como uma paisagem. Você resguarda consigo mesma, exalando essa beleza, você exala essa beleza, né, um bom perfume, e você começa a ver, a perceber seu mundo em sua volta de outro modo, de um modo mais belo, você consegue enxergar a beleza do mundo, e começa a perceber que tudo coopera para o seu bem realmente, apesar de doer muitas das vezes. Né, mas como um cacho de uva tem que virar suco ou um vinho, um bom vinho, ele tem que ser pisado, né, para que ele extraia, seu suco, para que seja extraído seu suco, né, ou como uma azeitona, né, para ser extra virgem, da melhor o melhor extra virgem, ele tem que ser amassado, né, triturado, não sei como é que é o processo, mas para que venha tirar o óleo extra virgem, né, porque senão ele sai um óleo para fazer sabão e não um óleo extra virgem. Então que essa mensagem chegou até você, que você compreenda, né, tenha essa coragem de seguir esse caminho de autoconhecimento,
de perdão, de amor, tá? Isso exige, com certeza, coragem. Você é forte e corajosa. Lembre-se disso. Foi assim que Deus fez todos nós. E aí, como perceber, quanto emocionalmente, como perceber e apreciar as virtudes e talentos de outras pessoas. Você começa a ser um caçador de talentos, né? Um caçador, um despertador, uma despertadora, posso falar assim, de outras belezas, né? De outras mulheres que devem despertar para essa beleza de quem elas são em sua essência, na real. Tá bom? Então eu fico por aqui, espero que tenham gostado, não sei, curtam, né, esse vídeo e compartilhe para quem você acha que esteja precisando de ouvir algo assim, tá bom? Beijo, até mais.